Ô, meu pastor, olá, aqui não estão todas as minhas ovelhas, hein? Tá faltando ovelha aqui. Mas como? Como você sabe disso? Se de manhã eu saí com esse montão de ovelhas e voltei agora com esse montão de ovelhas, olha aí. Eu cuidei direitinho, foi. E como é que você pode saber que estão faltando ovelhas? Isto é porque eu tenho um método de contar ovelhas que não falha nunca. Método de contar ovelhas, exatamente. Olha que lindo esse saco. O que tem aqui? Pedrinhas, exatamente. Pedrinhas. E o que essas pedrinhas têm a ver com estas ovelhas? É simples, você pode não ter percebido, mas de manhã, quando você saiu com as ovelhas daqui, para cada ovelha que saía, entrava uma pedrinha dentro do saco. Saía mais uma ovelha, mais uma pedrinha. Mais uma ovelha, mais uma pedrinha, e assim até a última ovelha. Bom, até aí tudo bom, mas como é que o senhor sabe que não tem o mesmo tanto de ovelhas que tem agora? Simples. Agora de tarde, quando você voltou, para cada ovelha que chegava, eu tirava uma pedrinha do saco. Mais uma ovelha, mais uma pedrinha fora do saco. E assim por diante novamente. E aí? Que se de manhã eu tinha este tanto de pedrinhas, que era igual ao mesmo tanto de ovelhas, e agora de tarde sobrou este tanto aqui? É simples, meu pastor, meu método não falha. Está faltando este tanto de ovelhas. Aonde estão as minhas ovelhas? Não, bom, e agora, hein? E agora digo eu Olá, queridos e queridas! Hoje vamos explorar o maravilhoso mundo dos números de uma forma única e divertida, que certamente não envolve ovelhas ou pedrinhas, mas nos ajudará a entender a importância dos números em nossas vidas. Imagine que você é um explorador em uma ilha misteriosa, onde não há sinais de civilização, e você precisa contar os animais selvagens que habitam aí nessa ilha, mas não tem papel, não tem caneta, não tem smartphone. Como anotar? Não tem nada. O que fazer? Como anotar? Você pode usar o que a natureza oferece. Encontrei aqui algumas conchas e folhas espalhadas pelo chão. Vamos usá-la para criar nosso próprio método de contagem. Primeiro, pegue uma concha para representar um tipo de animal. Por exemplo, escolha uma concha para contar quantas aves você vê. Cada vez que avistar uma nova ave, coloque uma concha no seu registro. Agora, se você avistar um animal diferente, digamos um mamífero, pegue uma folha para representá-lo. Para cada mamífero que você avistar, coloque uma folha no seu registro. À medida que continuamos explorando a ilha, coletando conchas e folhas para representar diferentes tipos de animais, nosso registro começa a se encher. Quando decidirmos voltar para o acampamento, teremos um conjunto de conchas e folhas que nos dará uma ideia de quantos animais de cada tipo encontramos. Assim como o método das pedrinhas do pastor e das ovelhas, nossa contagem de conchas e folhas nos permite acompanhar e a entender as quantidades de animais sem usar números convencionais. É uma maneira criativa de usar objetos do ambiente para resolver um problema matemático. Então, meus queridos, minhas queridas, lembre-se que a matemática ela está em toda parte e podemos encontrar maneiras interessantes e divertidas de lidar com números, mesmo em situações inusitadas, como a nossa aventura na Ilha Misteriosa. Vamos explorar as maravilhas dos números e descobrir como eles estão presentes em nossas vidas de maneiras inesperadas. A matemática é uma aventura que nunca termina. Na antiguidade, para contar ovelhas, as pessoas usavam pedrinhas. Isso deu origem à palavra cálculo, que em latim quer dizer pedra. Assim, calcular significa contar pedrinhas. Pitágoras afirmava que tudo são números, o que significa que podemos usar números para explicar quase tudo na vida. Se você olhar ao seu redor, verá números em todo lugar. Números da sorte, números do azar, números em nota de dinheiro e muito mais. Os antigos associavam quantidades a objetos,
como contando ovelhas com pedrinhas. No entanto, essa abordagem seria impraticável em grandes estádios ou eventos, levando ao desenvolvimento de símbolos e nomes para representar quantidades numéricas. No mundo da matemática, um dos grandes mestres foi Pitágoras. Ele afirmava com convicção: tudo são números. Isso nos faz refletir. Será que ele está certo? Se olharmos para a nossa própria vida, veremos que somos mensuráveis de várias maneiras. Podemos ser medidos, pesados, nossa temperatura pode ser calculada e até o número de glóbulos vermelhos em nosso corpo pode ser determinado. Pitágoras estava no caminho certo, pois de fato quase tudo em nossa existência pode ser representado por números. No entanto, é importante lembrar que nem tudo pode ser contado de maneira exata. Para facilitar a contagem, às vezes recorremos a agrupamentos, como aqueles vistos em filmes de presidiários, que faz um risquinho na parede, um para cada dia que passa. Essa prática ajuda a não perder a noção do tempo e é uma forma de agrupamento numérico. Mas e quando não podemos chegar a um número exato? Por exemplo, em um evento como uma concentração, muita gente, é difícil determinar com precisão o número de pessoas presentes. Os organizadores podem dizer que são 10.000, enquanto a polícia militar acredita que seja 3.000. Qual é o número correto? Em situações como essa, é como recorrer a um valor aproximado, já que contar uma a uma aí as pessoas seriam impraticável, Seria impraticável. Assim, quando não podemos obter o número exato, usamos valores aproximados para representar quantidades. Essa é uma abordagem útil em muitas situações da vida real, onde a matemática desempenha um papel importante. Portanto, este é apenas o começo de nossa jornada da matemática. E à medida que avançamos, aprenderemos mais maneiras criativas e eficazes de lidar com números e desafios matemáticos. Estudem com dedicação, pois nosso curso está apenas começando. Espero que todos tenham assistido a aula de hoje sobre a importância dos números em nossas vidas e como eles podem ser usados de maneira criativa e prática. Agora, pessoal, vamos discutir um pouco mais sobre isso. Quem gostaria de compartilhar suas ideias ou fazer alguma pergunta, por favor? Pode falar, João. Professor, eu achei fascinante a parte em que o pastor das ovelhas usava pedrinhas para contar suas ovelhas. Isso mostra como os números estão presentes em tudo, mesmo na antiguidade. Ótimo ponto, parabéns! Realmente essa história nos faz pensar em como os números foram desenvolvidos ao longo do tempo para nos ajudar a lidar com informações e quantidades. Alguém mais tem alguma coisa para falar, alguma observação? Sim, pode falar, Joana. Eu gostaria de saber, professora, mais sobre o que Pitágoras quis dizer com tudo são números. Como os números podem representar todas as coisas, professora? Excelente pergunta. Pitágoras acreditava que os números eram a chave para entender o mundo ao nosso redor. Eles podem representar não apenas quantidades, mas também relações e padrões. Por exemplo, podemos medir o mundo físico usando números, como altura, peso, temperatura. Além disso, os números podem nos ajudar a compreender conceitos abstratos, como a probabilidade. Quem mais tem algo a acrescentar? Sim, pode falar você. Sim, Vitor, fala. Eu fiquei pensando, professora, na parte que falamos sobre estimativas e valores aproximados. Quando usamos esses valores e por que eles são importantes? Ótima pergunta, viu? Às vezes, gente, não podemos obter números exatos devido à complexidade de uma situação ou à falta de informações precisas. E aí que entram os valores aproximados. Eles nos permitem fazer estimativas razoáveis e tomar decisões com bases nessas estimativas, mesmo quando não podemos ter uma resposta exata. Isso é especialmente útil em situações do mundo real. Alguém mais quer compartilhar suas reflexões? Tem mais alguma pergunta? Uau, aqui? Pode falar, Mário, pode falar. Bem, professora, eu estava pensando sobre como os números são usados em nossas vidas cotidianas. Como podemos aplicar, professora, o que aprendemos hoje em situações reais? Caramba, só tem pergunta fera aqui hoje, maravilha, excelente pergunta.
Os números são usados em todos os lugares, desde o supermercado, onde pesamos os produtos, até na hora de calcular distância, tempo e muito mais. À medida que avançamos neste curso, veremos como aplicar os conceitos matemáticos em situações práticas do dia a dia. Portanto, fiquem atentos, estejam preparados para explorar a matemática em ação. E para finalizar a aula de hoje, vai aqui uma poesia do fundo do meu coração. Pitágoras, o sábio, nos disse com fervor: todos são números, disse com ardor. Ele via nos números uma grande verdade, que em tudo na vida é uma quantidade. Os números nos medem, nos pesam, nos conduzem, e até a temperatura do corpo eles traduzem. Células, glóbulos, todos têm o seu valor. Na matemática achamos a cor. A estimativa, às vezes, é o nosso fiel amigo, quando o número exato não está no abrigo. Eventos lotados no meio da multidão, valores aproximados são a solução. Na vida cotidiana, a matemática está presente. No supermercado, no ônibus, na rua, na gente. Aprender matemática é mais que decorar fórmulas vãs, é entender o mundo, é dar vida aos números, é ter mais mentes sãs. Então, meus caros, minhas caras, nesta lição matemática, vamos seguir explorando com energia enigmática os números, suas histórias, seus segredos sem fim, com alegria e entusiasmo. Na matemática, seremos reis, sim! Números, estimativas, Pitágoras, que lição! Na trilha da matemática, vamos com dedicação. A cada verso, um número, a cada estrofe, uma lição. Na poesia matemática, encontramos nossa direção. DAI Top News, educação no Brasil. Prof. DAI Bioverso, faça parte deste universo.